Bem-vindos à segunda semana. Estamos aqui hoje para discutir, ver alguns aspectos que até vocês podem já ter refletido ao longo do curso, mas que são sempre importantes de se atualizar em relação ao que a gente está propondo nessa disciplina, né? Propondo em cada etapa. Então, hoje eu trago para vocês como deve ser, né, como se propõe a ação pedagógica no ensino fundamental dentro da contextualização curricular, certo? Então, inicialmente, vamos trazer aspectos relativos à nossa legislação e depois nós vamos discutindo, né, em paralelo, aspectos relacionados às vivências, ok? Então, inicialmente, a gente precisa discutir um pouco sobre as finalidades da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é o que rege a nossa educação básica, né? Define e dispõe sobre as finalidades, objetivos, e então a gente tinha como finalidade na LDB anterior, que ela regeu a educação até a década de 50, uma mão de obra especializada, né, a formação de mão de obra especializada era a principal finalidade. Então, isso daí era justamente para atender a crescente demanda que existia com o boom de crescimento da ciência e tecnologia, né, mas já na década de 90, né, já foi iniciada uma nova LDB, que a gente já não pode mais chamar de nova, né, ela já tem mais de 20 anos de vigência, apesar de muito do que é proposto na LDB não ser colocado em prática, e a gente vai discutir sobre esses aspectos, mas ela visa, né, a formação humanística, um caráter de possibilidade de autonomia intelectual, compreensão desses fundamentos científicos e tecnológicos, justamente para promover uma educação cidadã, ética, com o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Então, a gente tem algumas disposições dentro da LDB que são direcionadas para o ensino fundamental. Então, na seção 3, a gente vê que o objetivo da formação no ensino fundamental é a formação básica do cidadão. E para alcançar essa formação, deve haver o desenvolvimento de capacidades de aprendizagem, né? Essa aprendizagem através dos meios básicos de domínio da leitura, escrita, cálculo. Além dessa aprendizagem básica, ele se importa também com a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, né? E vai além, vai até os valores em que se fundamenta a sociedade. Então, ele fundamenta esses valores porque ele está preocupado também com o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem para a formação de atitudes e valores. Então, não é apenas aquele conhecimento conteudista, é o conhecimento indo além, as atitudes e procedimentos, né? Então, a gente tem uma compreensão bem mais ampla, né, e realmente importando com a formação básica do cidadão. Além disso, aqui o fortalecimento do vínculo de família, laço de solidariedade. Por quê? Porque deve haver uma atuação recíproca que assenta com a vida social, né? Aquele indivíduo que ele está dentro de uma sociedade atuante, né, e em constante transformação, a transformação do ambiente que ele está e de si mesmo. Então, como é que essas finalidades, né, como é que esses objetivos, eles vão ser alcançados? Então, existe uma orientação, né, através dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, né, que eles estão dispostos em 3 dispositivos, em três documentos que vão ter esse objetivo, né, de auxiliar o trabalho docente, né, oferecendo propostas e métodos, orientações metodológicas para essa atuação. Então, a gente tem o PCN, que ele está voltado para o ensino fundamental, o PCN ensino médio e o PCN+, que também é
relacionado a orientações complementares para o ensino médio, certo? Então, essas orientações, vale salientar que elas não são de caráter obrigatórias, né, o seu segmento, são apenas sugestões, propostas de organizações e conteúdos. Então, o docente, ele vai ter conhecimento desse dispositivo, mas ele, ainda assim, né, dependendo das organizações curriculares locais, ele tem a liberdade para fazer a movimentação de acordo com as suas necessidades. Então, qual é a organização dentro do contexto de ciências da natureza? Ele divide, né, os conteúdos em eixos temáticos. Então, não existe uma curricularização bem sistemática. Os conteúdos eles são integrados. Sendo assim, existem 4 eixos, né? A vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade, terra e universo. Existem ainda os temas transversais, né? Que os temas transversais são aqueles temas de grande relevância dentro da sociedade que eles devem estar perpassando esses eixos temáticos, né? Então, a gente tem aí, fazendo uma sugestão de junção entre os eixos temáticos e os temas transversais, a formação das unidades didáticas, né? Então, que eles separam dentro dos terceiro e quarto ciclo todo o conteúdo de ciências da natureza nesses 6 unidades didáticas. Então, a gente tem a primeira, interação entre os seres vivos, a segunda, qualidade de vida das populações humanas, terceira, identidade dos seres vivos, quarto, diversidade da vida, quinto, transmissão da vida, ética e manipulação gênica, e o sexto, a origem e evolução da vida. Então, para vocês terem uma ideia, no terceiro ciclo, ele traz em cada, lá no PCN, né, vocês podem até consultar aqui no link, que ele já vai direto para lá. Coloquei as páginas que referem a esses conteúdos do terceiro e quarto ciclo. A gente não vai se deter aqui para não ficar tão cansativo, mas vocês vão precisar dessas observações, né, quando estiverem pensando mais à frente o projeto que vocês vão elaborar com relação à atuação de vocês no 8º e 9º ano, né? Então, a gente tem aqui apenas um exemplo, né, do que ele traz como atuação, possível atuação docente, seleção de conteúdos, né, dentro do eixo Terra e Universo e dentro do eixo Vida e Ambiente para o terceiro ciclo, ou seja, no 8º ano. A gente tem exemplo aqui, a busca e organização de informações sobre cometas, planetas, sistema solar e outros corpos celestes para elaborar uma concepção de universo. Então, isso aqui a gente já vê bastante sendo trabalhado, né, nas escolas, mas eu quero trazer aqui a vocês um exemplo de propostas que tem aqui, que, a meu ver, pessoal, e até em alguns artigos eu cheguei a constatar essa mesma observação, que existem vários aspectos que não são contemplados dentro da sala de aula, né? E a gente precisa observar isso para que a gente consiga alcançar aqueles principais objetivos, aqueles objetivos iniciais de formação cidadã. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a caracterização da constituição da Terra e das condições existentes para a presença de vida. Então, às vezes, esse tipo de contextualização, né, de qual condição existiu para a presença da vida, ela passa um pouco sem discussão, né? Há, inclusive, aqui, valorização dos conhecimentos dos povos antigos para explicar os fenômenos celestes. Então, as crenças, né, as diferentes visões, como era tido esses conhecimentos em diferentes povos. Então, essa variedade, né, apenas utilizando esse exemplo, a gente vê que é muito difícil não, é complexo, né? Mas esse é o momento, inclusive, de vocês estarem pensando e organizando como é que vocês
iriam trabalhar esses conteúdos, nessa seleção de conteúdos. Lembrando que a gente tem aqui no PCN uma orientação, a gente tem uma sugestão, né? Mas dentro de cada realidade, dentro de cada setor, de cada escola, existem as particularidades que devem ser observadas. E aí, uma das coisas, né, que traz como barreira, inclusive, para que a gente possa chegar a esses objetivos, são as atualizações, são as reformas, né? Então, a reforma a atualização da LDB no ano 2012, né, desculpa, em 2016, ele já não deixa tão impositiva o trabalho dos temas transversais. Então, em 2012, quando teve a atualização da LDB, ele diz que os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir esses princípios de proteção e defesa civil, educação ambiental, de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. E aí, já na reforma, né, na medida provisória que houve em 2016, ele fala que a integralização curricular ela poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisa envolvendo temas transversais. Então, os temas transversais, eles podem ser incluídos ou não, a critério do sistema de ensino. Então, como garantir, né, a discussão de temas mais complexos, de ação do indivíduo dentro da sociedade, sem discutir o que acontece na sociedade. Então, a gente tem aqui as duas formações cidadãs, né, diferente, e eu quero que vocês vejam isso aí e pensem no sentido de qual é o conceito de cidadão que eu quero formar enquanto professor, enquanto docente de ciências da natureza. A gente tem aqui um cidadão que ele atua de forma a não se deixar oprimir nem subjugar, encara o desafio de defender seus direitos, busca uma sociedade mais igualitária. E aqui, um outro conceito de cidadão, que segundo o dicionário, é aquele indivíduo com gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado, né? Aquele que representa a sua cidadania, por exemplo, numa votação, né? Mas ele não tem aquela formação humanística, que é uma das finalidades da LDB. Né? Então, ser cidadão ele vai além, né, desse simples conceito que está descrito aqui no dicionário. E aí a gente tem alguns entraves, né, que devem ser vistos nesse momento justamente para que vocês, quando forem planejar os trabalhos de vocês, vocês pensem, né, nisso daí. Então, o que é que acontece hoje? Né? Vocês viram ali que os temas transversais eles podem ser trabalhados, mas quando eles são trabalhados de que forma? Né? A gente vê aqui essa tirinha, temos aulas de ciências, inglês, português, matemática, geografia, história, nada sobre respeito, política, ética, cidadania. Então, quando a gente vê esses eixos temáticos, esses conteúdos, eles dissociados, eles de forma separada, fragmentada, a gente não tem o trabalho desse tema transversal e a formação cidadã. Aí eu trago aqui para vocês o exemplo dessa escola, né, apesar de ser de ensino médio, mas é uma escola típica, né, de ensino público, que a gente pode também colocar para o ensino fundamental. Né? Esse artigo ele analisa essa escola no interior do Ceará. Esse artigo ele analisa os desafios, né, trazidos no ensino de biologia. E aí eles fizeram uma análise do projeto político-pedagógico da escola e foi constatado que há essa dissociação dos eixos temáticos, inclusive o tema da ética, né, o tema transversal da bioética, ele nem é sequer citado. Né? Então, como é que não se trabalha a ética em nenhum momento dessa formação curricular do aluno? A gente tem hoje vários aspectos éticos relacionados, né, sendo colocados em prova, a ciência, a busca por uma vacina, aí no exemplo do Covid, né,
várias fake news sendo colocadas aí nas redes o tempo todo, né? Então, os aspectos éticos, políticos estão cada vez mais necessários, mais emergentes, e aí a gente precisa de toda forma inseri-los, né? Quem sabe até trabalhar de fora para dentro, trabalhar utilizando um tema transversal para chegar a um conteúdo, a um eixo temático. E em qual é o momento, então, que nós devemos planejar essas intervenções? Nós devemos planejar essas intervenções durante a formação, né, então, do documento da escola, né, que ele é um documento obrigatório, ele foi instruído na LDB, a partir da LDB que passou a ser obrigatório, e ele vai apresentar como é a melhor forma de organizar o espaço escolar, para que essa escola ela tenha autonomia, vai discutir os principais aspectos locais, né, que devem ser destacados, né, em relação à comunidade, os aspectos que vão minimizar essas fragilidades pedagógicas que possam existir também na escola. Então, quando é que esse instrumento ele vai ser construído? Durante essas reuniões de planejamento, né, de professores, e ele é um instrumento colaborativo, então participa membros da sociedade, membros discentes, então realmente é um momento de discussão e de alinhamento, e nesse momento o que a gente vê é muita impossibilidade, né? Impossibilidade de execução de várias práticas, né? No sentido de prática pedagógica. Eu coloquei aqui um exemplo de um laboratório com falta de reagentes, microscópios, modelo de células, isso um exemplo de uma constante queixa, né, que acontece entre os professores de ciências, né, que não existe um ambiente, não existe um meio, né, para que possa trabalhar de forma mais ampla os conteúdos. Mas aí a gente se depara muitas situações com a possibilidade de ter aquele ambiente, e mesmo assim aquele aluno, aquele discente, ele não tem a aprendizagem de forma significativa, né? A gente tem aqui, por exemplo, o adolescente, ele aprendeu tudo sobre aparelho reprodutivo, mas ele não entende o que se passa com o seu corpo a cada ciclo menstrual. Então, ele não aprendeu de modo significativo, né? Então, existe também uma utilização, né, de forma precária, de forma abstrata, né, dos conteúdos, não fazendo com que eles sejam interligados.